As máquinas, o que é interessante é que, apesar de nós termos N movimentos falando sobre essa cultura digital, né, que é uma cultura que medeia as nossas relações, as relações que a gente tem com o conhecimento e com o outro, a Lúcia Santaella alerta para que ela diz assim: as máquinas vão ficar cada vez mais parecidas com o ser humano e não o contrário, como a gente vê nos filmes, né? Que as máquinas se rebelam, né? Vários filmes dizem isso, Eu, Robô, né? Exterminador do Futuro, né? Enfim. Se elas são crias nossas, ela diz, inevitavelmente elas carregam dentro de si nossas contradições e nossos paradoxos, né? E aí ela vai fazer também uma relação, que eu não vou me aprofundar aqui, mas assim, sobre o pós-humano. O que é o pós-humano? Não é quando o humano deixa de ser humano, mas é quando o humano ele se integra ao digital e às tecnologias e às mídias, né? Então, por exemplo, quando eu faço uso do meu celular, eu tenho, na realidade, uma integração entre o meu ser, né, e a máquina. Aquela máquina passa a ser parte de mim naquele momento, numa conexão com outras pessoas ou com a própria rede, se eu estiver conectada à internet, né? Então, essa ideia do pós-humano, que é a extensão do ser humano com o que alguns autores chamam de próteses, né? Ou seja, mecanismos tecnológicos que fazem com que a nossa vida se torne mais interessante, melhor, né? Então, a gente tem aí, dentro desse processo do pós-humano, o repensar o humano dentro do vir a ser tecnológico do mundo, que é o que ela diz, né? Então, é uma relação que busca sinalizar as transformações que essas tecnologias da comunicação estão trazendo para tudo que diz respeito à vida humana, tanto no nível psíquico quanto no social e antropológico, né? Então, e aí ela chama muita atenção para as questões da arte. As artes trazem muito essa interface entre a produção humana, artística, criativa e as tecnologias, né? Então, a gente pode entender que a cibercultura é a cultura digital, né? A cultura humana mediada pelas tecnologias digitais e em rede, que assume uma forma sociocultural, né? Por meio de uma relação de trocas entre a sociedade, né? A cultura ou as culturas e as novas tecnologias eletroeletrônicas, né? Ou sociotécnicas, né? Então, a cibercultura é um termo utilizado para definir, né, os agenciamentos sociais das comunidades no espaço eletrônico virtual, como é dito pelos teóricos. E formam, assim, comunidades. E essas comunidades vão se ampliando e popularizando, né, tanto as relações como o próprio uso da internet e das tecnologias. E possibilitam, então, uma maior aproximação com outras culturas, com o próprio mundo, com outros conhecimentos, né? Então, é todo um movimento que faz com que o mundo se torne mais amplo, mais potente e que também, fundamentalmente, muda a relação. Quando a gente trabalha com uma ideia de cultura de mídia de massa, ou a cultura das massas, a gente tem uma relação de para muitos, né? Então, ou seja, o jornalista que oferece, ou que é o âncora, como a gente diz, de um programa, um telejornal, né? Ele traz um monte de informações para uma massa toda que está assistindo, né? Então, é de para todos. A internet, a web, ela acaba viabilizando, né, que eu possa me relacionar a partir do que a gente chama de todos
com todos, né? E que eu não seja um sujeito passivo diante daquela produção, daquela informação, uma vez que eu não sou um consumidor simplesmente, mas também um produtor. Eu produzo e socializo os conhecimentos, produzo e socializo as informações, né? Então eu também sou, né, o polo, como diz na área de comunicação, da emissão e recepção, ele é liberado. Né? Então, eu tenho sim, eu sou um receptor, porque eu também recebo informações, mas eu também transmito informações. Né? Então, essa visão ela é muito interessante, né? E ela acaba trazendo a ideia de cibercultura como uma cultura da remixagem, em que eu crio a partir da criação do outro, reproduzo as informações a partir de releituras que eu desenvolvo e que eu faço. Então, o André Lemos, que é um teórico que também estuda muito a cibercultura, um professor da Universidade Federal da Bahia, né, ele vai falar que trata-se de uma nova relação entre tecnologias e sociabilidade na cultura contemporânea. E o que rege a cibercultura, ele fala que é a remixagem, né? A cibercultura é um conjunto de práticas sociais e comunicacionais, né? De combinações, colagens, copia e cola de informações a partir de tecnologias digitais, de produções principalmente, né? E ele fala que tem 3 leis fundadoras da cibercultura, que é a liberação do polo de emissão, né? Ou seja, a gente antes dependia de um jornalista para me dar informação, ou de um autor, de um teórico para me ensinar, me trazer o conhecimento, né? Ou a gente dependia de um fotógrafo ou uma pessoa especializada em vídeo para filmar meu casamento, meu batizado, ou fazer fotografia. Hoje todos nós temos essa possibilidade, a gente não depende mais dos outros, né? Então esse é o primeiro princípio. O segundo é da conexão em rede, ou seja, eu estou o tempo todo ligado às pessoas, né? Então a rede está em todos os lugares, né? E a reconfiguração, ou seja, de formatos midiáticos e práticas sociais. Então a gente tem uma reformulação da própria cultura de relação humana, né? Com isso. Então, esses pontos, eu acho que são pontos muito importantes para a gente pensar o mundo que a gente está vivendo, que é um mundo muito diverso, muito plural, mas ao mesmo tempo singular, né, que oferece uma série de possibilidades para termos acesso ao conhecimento e para produzirmos e socializarmos conhecimento. Qualquer um de vocês pode ter um blog, pode ter um site, pode criar histórias, informações, oferecer, dar suas opiniões, né? Trazer um vídeo, fazer esse vídeo, publicar, né? Então é uma cultura que vai se reconstituindo dia a dia, né? E hoje a gente já fala até do que a gente chama de internet das coisas, ou seja, você tem cada vez mais coisas assumindo uma interface de comunicação, né? E aí a gente pode falar um pouquinho mais disso em outro momento, mas eu acho que também a gente tem alguns vídeos da internet que serão socializados com vocês para vocês terem uma ideia um pouquinho melhor do que a gente está falando dessa tal da internet das coisas, né? Então, assim, um grande abraço e até mais. A gente logo vai se ver. Até mais. Tchau, tchau.